Imagine um cenário de puro silêncio. A neve cobre tudo ao redor com um manto branco, refletindo a luz pálida da lua. O vento corta o ar com uma lâmina invisível, e o frio é tão intenso que parece penetrar até os ossos. Agora, imagine 9 jovens cheios de sonhos, enfrentando a imensidão dos Montes Urais. Eles são experientes, preparados e determinados. Mas naquela noite gelada de 1959, algo deu terrivelmente errado. Algo que ninguém foi capaz de explicar até hoje. O que levou esses aventureiros a fugirem desesperadamente de sua barraca, sem roupas adequadas, no meio de uma tempestade congelante? O que explica os corpos mutilados, os ferimentos internos que lembram um acidente de carro e as roupas contaminadas por radiação? O que aconteceu no Passo Dyatlov permanece um dos maiores mistérios da história moderna. Prepare-se, porque hoje vamos explorar esse caso enigmático como você nunca viu antes. A expedição começou com uma energia contagiante. 9 jovens estudantes do Instituto Politécnico de Ural estavam determinados a conquistar a montanha Otorten, nos Montes Urais. Eles eram experientes, certificados como montanhistas de grau 2, o que já era um feito notável na época. Concluir essa jornada os elevaria ao grau 3, o nível mais alto de certificação na União Soviética. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, partiu em 27 de janeiro de 1959. Eles estavam bem equipados, carregando câmeras para registrar a jornada e diários para documentar cada passo. Tudo parecia meticulosamente planejado. Mas no dia 1º de fevereiro, enquanto enfrentavam uma forte tempestade de neve, decidiram montar acampamento em uma encosta desprotegida da montanha Kholat Syakhl, chamada pelos povos indígenas Mansi de Montanha dos Mortos. Dias depois, quando não retornaram na data combinada, equipes de resgate foram enviadas. O que encontraram foi aterrorizante. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se os montanhistas tivessem fugido em pânico. Pegadas levavam até uma floresta próxima, onde 2 corpos foram encontrados ao lado de uma fogueira. Outros 3 foram localizados mais adiante, espalhados pela neve. E os últimos 4 corpos só foram descobertos meses depois, enterrados sob a neve. Os ferimentos, simplesmente inexplicáveis. Costelas quebradas, crânios fraturados, olhos e línguas faltando. E mais, roupas com altos níveis de radiação. A teoria sobrenatural, espíritos da montanha. Os povos Mansi, que habitam a região, há séculos consideram a montanha sagrada. Segundo suas lendas, a área é protegida por espíritos que punem aqueles que ousam invadi-la. A história dos Caçadmansi mortos no mesmo local décadas antes, em circunstâncias semelhantes, parece reforçar essa teoria. Mas há algo mais. Moradores locais relataram ouvir rugidos inexplicáveis e avistar luzes misteriosas no céu, na mesma noite do incidente. Seriam manifestações dos espíritos, ou talvez algo ainda mais assustador. Será que os montanhistas entraram em contato com forças além da nossa compreensão? O fato de a montanha já ser conhecida como dos mortos não parece ser mera coincidência. A teoria militar, experimentos secretos. Nos anos 50, a União Soviética estava no auge da Guerra Fria, realizando testes militares ultra-secretos. A área próxima à montanha era conhecida por ser um local de testes. Testemunhas relataram ver esferas alaranjadas no céu, o que poderia indicar a presença de foguetes ou explosões controladas. E a radiação nas roupas. Isso poderia ser um resquício de armas químicas ou nucleares testadas na região. É possível que os montanhistas tenham sido expostos a algo tão perigoso que o governo encobriu o incidente para evitar escândalos. O que reforça essa teoria é o fato de o caso ter sido rapidamente arquivado e a área interditada por 3 anos. Não podemos ignorar a teoria mais controversa de todas: OVNIs. As luzes alaranjadas no céu foram vistas por outros grupos de montanhistas na mesma noite. Além disso, uma das fotos encontradas nas câmeras do grupo mostra um clarão estranho no céu, que muitos acreditam ser uma nave alienígena. As mutilações nos corpos, como a ausência de língua e olhos, são frequentemente associadas a relatos de abduções alienígenas. Será que os montanhistas foram vítimas de um experimento extraterrestre? E se os alienígenas estivessem testando algum tipo de tecnologia em humanos? Em 2021, pesquisadores suíços trouxeram uma nova perspectiva. Usando simulações de computador, eles sugeriram que uma avalanche de placa pode ter sido responsável pelo incidente. Esse tipo raro de avalanche ocorre quando uma camada de neve desliza sobre outra, criando um bloco de gelo que pode atingir uma força devastadora. A simulação, baseada em estudos avançados e até no código de animação do filme Frozen, demonstrou que os ferimentos internos dos montanhistas poderiam ter sido causados por esse tipo de avalanche. No entanto, essa teoria não explica a radiação nem a ausência de partes dos corpos. Além das teorias já mencionadas, há elementos que tornam o caso ainda mais intrigante. Por exemplo, alguns dos diários e filmes encontrados no acampamento desaparecem misteriosamente. Um dos sobreviventes, que abandonou a expedição no início por questões de saúde, afirmou mais tarde que acreditava na hipótese de envolvimento militar. Outro detalhe curioso é a última foto tirada pelo grupo.
um borrão no céu noturno que parece captar algo anômalo. Será que eles registraram sua própria condenação? E o que dizer do comportamento dos montanhistas? Fugir descalços em temperaturas de menos 30 graus Celsius é algo que desafia a lógica. O fenômeno do desnudamento paradoxal, comum em casos de hipotermia extrema, pode explicar por que algumas vítimas estavam sem roupas. Mas isso ainda não resolve o enigma dos ferimentos graves. Desde que o caso Dyatlov ganhou notoriedade global, ele se tornou tema de diversos documentários e pesquisas modernas. Um dos mais comentados nos últimos anos foi o documentário An Unknown Compelling Force, que trouxe novos ângulos sobre o mistério. O título faz referência à conclusão oficial soviética de 1959, que atribuiu as mortes a uma força natural desconhecida. Esse documentário apresenta entrevistas com cientistas, historiadores e até parentes das vítimas, sugerindo que o local pode ter sido palco de um teste militar com armas de som ou micro-ondas. Tais tecnologias, ainda em desenvolvimento na época, teriam causado confusão mental e até lesões internas sem deixar sinais externos de violência. Essa hipótese explicaria o comportamento desorientado dos montanhistas e os ferimentos graves. Além disso, um artigo publicado em 2020 na Nature Communications Earth Environment detalha como avanços tecnológicos, como simulações baseadas em inteligência artificial, estão sendo usados para reexaminar o caso. Será que estamos mais perto da verdade ou apenas arranhando a superfície? Os Montes Urais são conhecidos não apenas por sua geografia extrema, mas também por sua riqueza histórica e arqueológica. Povos indígenas como os Mansi habitam a região há milênios, deixando vestígios de sua cultura em forma de petroglifos e lendas. A montanha Kholat-Syakhl, por exemplo, era evitada por muitos Mansi devido ao seu suposto caráter amaldiçoado. Arqueólogos descobriram que a área ao redor dos Urais foi usada como rota de migração por povos antigos, e artefatos encontrados ali sugerem a prática de rituais místicos. Um estudo conduzido por pesquisadores russos na década de 1980 revelou marcas no solo que indicam cerimônias envolvendo fogo e pedras alinhadas com precisão astronômica. Essas práticas poderiam estar relacionadas às histórias de espíritos que protegem a montanha. Ao mesmo tempo, o período da expedição coincide com a tensão crescente da Guerra Fria. A corrida armamentista soviética levou a experimentos em locais remotos, e não é impossível imaginar que os montanhistas possam ter sido vítimas de um incidente não autorizado. Será que a montanha foi palco de algo maior do que simples histórias de montanhistas? Agora, vamos ousar sonhar um pouco. E se o incidente da Dyatlov estivesse relacionado a tecnologias tão avançadas que ainda não conseguimos compreender? Em 1960, o físico Freeman Dyson teorizou sobre a possibilidade de civilizações avançadas construírem megaestruturas para capturar energia estelar. Chamadas de esferas de Dyson, essas ideias inspiraram obras de ficção científica ao longo das décadas. Imagine por um momento que a radiação encontrada nas roupas dos montanhistas não seja fruto de experimentos soviéticos, mas o rastro de uma tecnologia alienígena. Será que o grupo, sem querer, entrou em contato com um portal ou dispositivo deixado para trás por uma civilização avançada? Essa hipótese não é tão absurda quanto parece. Pesquisadores de SETI, busca por inteligência extraterrestre, estudam sinais que podem ser evidências de civilizações tecnológicas, mesmo que fragmentos. E se tecnologias como essas pudessem inspirar avanços modernos? Sistemas de energia limpa, estruturas autossustentáveis e até modelos de colonização planetária. Talvez o verdadeiro legado do caso Dyatlov seja abrir nossas mentes para o que ainda não entendemos. As histórias da Montanha dos Mortos encontram paralelos em lendas de outras culturas ao redor do mundo. No Himalaia, por exemplo, os relatos do Yeti, o abominável Homem das Neves, evocam imagens de uma criatura protetora que habita regiões remotas e pune aqueles que invadem seu território. De forma semelhante, as tribos norte-americanas falam de Wendigos, espíritos malignos associados ao inverno e ao isolamento. Curiosamente, até mesmo nas mitologias escandinavas, encontramos ecos dessas histórias. Os Trolls das montanhas, embora muitas vezes retratados de forma caricatural, eram vistos como guardiões das florestas e montanhas, hostis a intrusos. Seriam essas histórias fragmentos de um mito global compartilhado? Será que diferentes civilizações tiveram encontros semelhantes e os interpretaram à sua maneira? As conexões não param por aí. Na cultura japonesa, o conceito de Yurei representa espíritos perturbados que vagam por locais de grande sofrimento. A ideia de espíritos guardiões parece transcender culturas e tempos, sugerindo a inquietante pergunta: será que a montanha Kholat-Syakhl é apenas mais um ponto em um mapa de histórias conectadas? O mistério do Passo Dyatlov não ficou restrito à história ou à ciência. Ele também encontrou seu caminho na cultura pop. Em 2013, o filme O Mistério da Passagem Dyatlov, The Dyatlov Incident, misturou fatos e ficção, apresentando uma explicação sobrenatural que envolve experimentos militares e criaturas bizarras. Nos jogos, o caso inspirou Kholat, 2015,
Um título de terror atmosférico que coloca o jogador para explorar a montanha amaldiçoada. A narrativa utiliza elementos reais, como as descrições dos corpos e os diários, para criar uma experiência imersiva. Séries de TV como Arquivo X e Dark também exploraram temas que lembram o incidente, conectando-o a mistérios maiores. A ideia de um evento inexplicável, que desafia as leis da ciência, continua a fascinar as novas gerações, e o caso Dyatlov é frequentemente citado como inspiração para enredos sombrios e envolventes. Por que eles montaram a barraca em um local tão exposto? Embora a encosta fosse desprotegida, ela oferecia uma vantagem estratégica: evitar áreas de maior risco de avalanche, como declives íngremes. Montanhistas experientes como o grupo de Dyatlov sabiam balancear riscos, mas o inesperado ainda pode ter o surpreendido. Se foi uma avalanche, por que a barraca não estava soterrada? Pesquisadores modernos apontam que uma avalanche de placa pode causar deslizamentos localizados, movendo neve sem criar uma massa homogênea. Isso explicaria a falta de soterramento total, mas ainda não resolve outros detalhes. A radiação poderia ter vindo das próprias roupas. Essa é uma possibilidade, já que algumas roupas do grupo foram trocadas entre si após as primeiras mortes. No entanto, os níveis encontrados eram altos demais para serem apenas transferências casuais, sugerindo uma exposição anterior. Por que as mutilações são tão específicas? Essa pergunta continua a intrigar. Uma teoria sugere que animais predadores podem ter atacado os corpos, mas a precisão de alguns ferimentos, como a ausência de língua, desafia explicações simples. Mais de 60 anos depois, o incidente do Passo Dyatlov continua a nos fascinar. Ele não é apenas um caso de mistério, mas um lembrete de quão pouco compreendemos sobre o mundo e talvez sobre nós mesmos. Será que algum dia saberemos a verdade? Ou será que o caso Dyatlov permanecerá um quebra-cabeça insolúvel? E você o que acha? Qual teoria faz mais sentido para você? Deixe suas ideias nos comentários e compartilhe este mistério com seus amigos. Afinal, a curiosidade é o que nos move a explorar o desconhecido. Até a próxima!